Acredito que o plano sempre foi a evolução da alma. Continuando o estudo de Atos, nós vemos aqui sobre Paulo e Barnabé em Icônio. E diz que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer, a grande multidão, tanto judeus como gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram, e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente, e aí diz que confirmava a palavra da sua graça, que no caso, falando sobre o Senhor. Mas dividiu-se o povo da cidade entre judeus e outros pelos apóstolos, e como surgiu um tumulto entre gentios e judeus, que começaram até a ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra, onde continuaram anunciando o evangelho. Por que eu resumi aqui para não ficar grande o vídeo, mas interessante perceber que o ser humano ele sempre está diante dessas questões e essa discussão e essa não aceitação do outro, da cultura, da mentalidade, onde deveriam todos estar voltados para essa evolução da alma, dessa necessidade de perceber o porquê do Evangelho, de uma boa nova, de um pai que quer bem, que quer que seus filhos se dê bem, e não como uma lei cega, como já disse em outras vezes. E aqui nós vemos sobre a cura de um coxo em Listra, dando continuidade agora não, em Atos 14, mas não de 1 a 7, mas de 8 até o versículo 18, diz que em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E essas pessoas, elas não representam o pecado de outrem em prol disso, ela nasceu assim, e nem muito menos dela, porque ela é de nascença. Mas toda vez que olhamos para essas pessoas, acredito que Deus, até essa admoestação para elas não entrar no templo, lá no Antigo Testamento, é até interessante que se você for estudar historicamente, não existe uma diferenciação entre Novo e Velho Testamento. Existe uma diferença de aliança, a nova aliança. Então o Novo Testamento é uma nova aliança, mas não tem essa distinção que colocam. Porém, é interessante colocar que, ao olhar para alguém perfeito, em qualquer sentido, não só fisicamente, mas de caráter, remete à desobediência lá. Porque quando criou todos perfeito. Tudo que Deus criou era perfeito. E a desobediência fez com que o homem ficasse entregue à sua própria sorte, e daí todas as imperfeições, houve um desequilíbrio na natureza para que viesse todos os tipos de imperfeições, e não fosse mais perfeito como ele criara. Inclusive, ele cria o homem já numa idade adulta. Eu que lido na psicanálise hoje, por exemplo, eu vejo que tem muitas pessoas que têm traços de personalidade diferente, e os traumas e o histórico dela faz com que se potencialize esses traços de personalidade. Em alguns, mais que os outros, porém, dependendo do traço, todos têm a potencialização em decorrência desse histórico. E quando ele criou já pronto, ele criou tudo perfeito. Ao desobedecer, entra o mal dentro do homem e aí causa esse desequilíbrio. E aqui você vê que essa pessoa que era coxa, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando a multidão viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: ó Deus, em forma de homens baixaram até nós. E Barnabé chamavam Júpiter. A Barnabé eles chamavam de Júpiter, e a Paulo de Mercúrio, porque era este
o principal portador da palavra, o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto da porta touros e grinaldas, queria sacrificar junto à multidão. Então essa necessidade do homem sempre ter um amuleto, algo que ele apegue, sacrifícios e tal, em prol de deuses fictícios, imaginários, né? Então essa necessidade sempre do homem se conectar a algo que arremetesse ele a trazer ele um consolo. E, porém, ouvindo, né, isso, o apóstolo Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão e clamaram, dizendo, né, que, senhores, nós somos pessoas comuns como vocês, né, e tudo é feito através do Espírito de Deus. E nós fazemos essas obras justamente anunciando o Evangelho dessas coisas vãs, para que vós converteis ao Deus vivo, né, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há, o qual das gerações passadas permitiu que todo o povo andasse no seu próprio caminho, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando voz do céu, chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. E dizendo isso, foi ainda com dificuldade, né, que ele conseguiu impedir a multidão que oferecesse sacrifício. E depois, o que acontece com Paulo? O que acontece com todos os profetas que nós percebemos ao longo do curso e acabou acontecendo com o próprio Messias, né, Jesus. Paulo agora foi apedrejado, Paulo é apedrejado, né, isso é narrado em Atos 14, 19, 28, e diz que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando a multidão, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Eles rodearam, levantou ele novamente entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, promovendo a cada igreja na eleição de presbíteros. Depois encomendaram ao Senhor quem havia crido, né? Encomendaram ao Senhor quem havia crido, oraram e jejuaram por eles, atravessaram a piscina, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Talha, dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendada a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas, né, Deus tinha feito através deles, como abrir os gentios à porta da fé, e permaneceram não tão pouco os discípulos. E isso aqui narra, né, todo esse processo deles que não desistiram diante dessas coisas que aconteceram, porque eles tinham confiança num plano maior, que era o plano de Deus, e eles só eram instrumentos, né? Então, você vê que não tem distinção de pessoas. Deus, ele não faz distinção de pessoas, e as pessoas, às vezes, elas se atêm a coisas muito pequenas, no sentido aqui que eles estavam, inclusive chegaram a apedrejar a Paulo e chegaram a questionar, né, a forma com que eles falavam. Desde sempre você percebia isso, inclusive os fariseus, né, da época, que eram tidos como os religiosos, né, os saduceus eram os políticos, né, da religião, e tinha os escribas que escreviam a lei, porém não tinha essa mentalidade do evangelho de boas novas, né, do manual de um pai que quer cuidar de um filho. A gente pode perceber isso seguindo no capítulo 15 de Atos, a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que desceram na Judéia, né, que no capítulo 15 de 1 a 5 diz que ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então existia ali um protocolo. É igual, por exemplo, uma das primeiras pessoas a entrar no paraíso, pelo que a gente tem relato, é o homem que está do lado da cruz de Jesus, que eles dizem ladrão, porém, na verdade, não existe a palavra lá, cripto, né? Existe a palavra lestai, de um desertor, de um revolucionário, mas não ladrão, no grego. E nós percebemos que ele fala, né, hoje mesmo tu estará no paraíso. Quer dizer, nenhum profeta, talvez entrou tão rápido igual esse. E esse não era
nenhum profeta, não era nenhuma pessoa, né, nenhum presbítero. Então, nós percebemos que nem batizado ele foi, não teve nem tempo. Então, os protocolos são simplesmente, por exemplo, a água, ela representava lavar, né, o homem do velho, para agora ele estar novo, e ali lavar também os pecados. Mas agora, por exemplo, você tem a ideia do Espírito Santo que justifica, que testifica, que traz entendimento. Então, as coisas vão mudando, porém, a ideia do pai, né, de querer bem para o filho não muda. E aqui eles estavam decidindo sobre essa circuncisão. E enviado, pois, até certo ponto, acompanhado pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Porém, maior que isso, ele estava preocupado não com a conversão, que era a maior coisa, estava preocupado com o quê? Se eles tinham que ser circuncidados ou não. Né? E tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Porém, insurgiram-se, entretanto, algumas das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los. E determinaram-lhe observar a lei de Moisés. Depois nós vemos em Atos 15, ainda de 6 a 11, que a reunião dos apóstolos presbíteros em Jerusalém, tratando desse assunto. Então reuniu-se os apóstolos presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmão, vós sabeis que desde há muito tempo Deus escolheu dentre vós para que por meio de intermédio vissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece o coração lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o coração. Né? Agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nossos pais não puderam suportar e nem nós. Né? Então, essa questão da lei, do jugo, né? E Jesus ele fala: venha a mim que meu jugo é leve. E as pessoas ficam sobrecarregando, achando que tem que fazer todo um ritual, que tem todo o ser humano, ele é imperfeito. E a graça de Deus alcança aqueles que sentem essa necessidade por ser imperfeito. Claro que você não vai viver naquela prática, que é um exemplo sempre que dou, que como que um pai vai receber um filho e esse filho vai sentar à mesa, sendo que esse filho está se drogando, cometendo vários delitos, fazendo uso de entorpecentes, e aí ele senta ali às vezes com amigos que estão mal cheirosos, que estão naquela situação ali. Você acha que vai ter um relacionamento desse pai com esse filho muito grande? Talvez ele pode até recebê-lo por uma ou duas vezes, mas ele não vai ter essa intimidade. Por quê? Porque ele está numa prática que não condiz com o que o pai quer para ele. Então, mesmo assim, somos nós com Deus. Quando você está diante de algumas questões, né, de impureza, tem até relatos aqui à frente, né, sobre isso, você não vai ter essa intimidade. O pai não vai virar as costas para você, mas você vai parar de sentar à mesa para ceiar com ele, ter essa intimidade com ele. E aí cabe a você decidir, né, se vale a pena pagar esse preço. E seguindo aqui, né, nós temos o parecer de Tiago, agora Atos ainda 15, mas do versículo 12 ao 21, que diz que toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera. E depois de terminar, Tiago dizendo, né, atentai às minhas palavras, expôs a Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. E ele vem, né, relatando, inclusive, falando que está cumprido essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das ruínas, restaurando-o-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, os israelitas chegou para um momento a achar que eles eram nação eleita, né, Israel, e eram melhor do que os outros, e nós sabemos na história que eles foram parar lá na Babilônia, né, escravos, justamente por isso, por achar que era melhor do que os outros, que era a nação eleita. Na verdade, existia ali uma responsabilidade muito grande, né, de sacerdotes do mundo, né, dos outros povos. Mas eles confundiram, acharam que eles eram mais bonitinhos que os outros, e infelizmente aconteceu isso. E aqui ele vem relatar isso, né, e diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde séculos
Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenha da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde o tempo antigo, que eu pregava na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Leia, tenha entendimento do evangelho, desse evangelho de um pai, né, no manual de um pai, para que seus filhos se deem bem. E continua, se eu estivesse falando para alguém, né, eu falava, olha, continua praticando os seus atos normalmente, só que tira pelo menos 10 minutos por dia e lê, nem que seja um versículo, e vai lendo, e vai lendo. Você vai perceber que ao longo do tempo que vai se passando, a própria palavra, com, claro, a instrução, né, do Espírito de Deus, ela vai te mudando, te moldando naturalmente. Não precisa você mudar seus atos, ou tentar, ou começar a sofrer com essa tentativa de mudança, entendeu? Desesperada. Deixa a coisa fluir naturalmente. Você vai ver que por si só as coisas vão acontecer. Porque a palavra, a luz da palavra, o Espírito Santo é a única coisa que convence o homem do pecado. Não existe nenhum ser humano, ninguém é capaz de convencer o homem de nada. Somente a luz da palavra, o Espírito Santo. E a decisão ela é enviada a Antioquia, né? Nós vemos aqui que então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, que toda a igreja, tendo eles elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Fora Judas, chamado de Barsabas, e Silas, um homem notáveis entre os irmãos. E nós vemos aqui que pareceu bem, chegando ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los, outros como amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor, né? Enviado, portanto, Judas e Silas, pois percebeu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos além dessas coisas essenciais, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, que naquela época era uma coisa muito corriqueira, né? Dessas coisas fareis bem e vos guardardes. E no final ainda finaliza com uma palavra muito interessante, saúde. Você vê que é uma coisa de cuidado, né? E é interessante também, percebemos no Evangelho, os momentos que fala, e o Senhor disse, e o Senhor falou. E tem alguns momentos que você vê que são relatos, igual aqui mesmo, existia uma discussão entre Pedro e outros, né, acerca dessas coisas, como outras nós percebemos. E até quando eles falam, às vezes nós humanizamos Deus, né? O ser humano, ele escreve, quando ele escreve, ele interpreta, ele coloca na visão dele, na leitura que ele faz daquilo ali. Não que não seja inspirado por Deus, mas não é Deus exatamente falando. Quando você pega Salmos, por exemplo, a angústia de Davi, as orações de Davi, ali é Davi, não é Deus falando, não é uma oração que Deus mandou. Com exceção, por exemplo, de algumas partes, quando sim, Deus fala, orai dessa forma, Jesus, né? E aí fala, e disse o Senhor, aí sim é Ele falando. Mas no mais, são seres humanos, né? Tudo bem que são iluminados, porém falando uma linguagem humana, porque às vezes nós tentamos humanizar Deus, e Deus é uma força, né? Um espírito. Jesus, por exemplo, quando ele se fez homem, ele ficou eternamente preso àquele corpo. Mesmo depois de morrer e ressuscitar, ele tem aquele corpo glorificado. É o preço que ele pagou. E o Rodrigo Silva, por exemplo, nos canais dele, ele fala disso com uma autoridade, né, muito grande, um arqueólogo, um estudante. Então ele tem essa percepção, essa visão que às vezes a gente lê e não percebe. Então isso é muito interessante. Ele ficou preso a esse corpo, depois mesmo de ressuscitado, esse corpo glorificado, porém eternamente, né? A nossa morte era eterna e ele teve que fazer algo eterno, né? Eternizar nesse corpo. Mas Deus, seu Pai, não. Deus, ele é um espírito, uma força, né? Uma energia que ninguém sabe, né, a forma. Então é interessante que
nós temos a leitura aqui da mensagem, né, em Atos 15, do 30 ao 35, que diz que os que foram enviados desde logo para Antioquia e tendo reunido a comunidade, entregaram as epístolas. Quando leram sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Então a ideia do evangelho é esse, né? Trazer conforto. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo-se demorado ali por algum tempo. Paulo e Barnabé demoraram-se na Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra. E depois nós vemos a segunda viagem missionária, né? Separação entre Paulo e Barnabé, que está descrito aqui do 36 ao 41, né, que diz que alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aqueles que afastaram desde a Panfilha e não acompanharam o trabalho. Então você vê que fala aqui ainda no 39 que houve entre eles tal desavença, a separação então de Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então, existiam embates, existiam algumas dúvidas, porém, tem que se concentrar no maior, que é o plano sempre, que é a evolução da alma, e não ater a essas coisas pequenas, né, que não trazem conforto, que não é uma referência de um pai que tem um manual, um evangelho, aonde se o filho seguir, apesar de ser difícil para nós, né, mas seguir todo o entendimento, ele vai se dar bem. E esse é o intuito, né, do pai. E eu deixo aí esse desafio. Não mude nada, simplesmente atenha a ler desde o início de Gênesis até o fim, se possível, e pode ser uma frase, não precisa de falar, eu tenho que ler, que você leia uma frase e vai deixando ao longo do tempo isso aí falando com você, né? Vai permitindo de forma natural, porque tem muitas pessoas que tentam fazer o trabalho de Deus, não tem essa necessidade, só Ele pode fazer, ninguém pode fazer por Ele. Então nós não temos essa capacidade, então simplesmente atenha a levar a palavra e passar o amor de Cristo. E a pessoa, ao ir lendo, que seja uma frase por dia, consecutivamente, ela vai ter o entendimento dela, a interpretação dela, que o Espírito vai dando para ela. E aí vai havendo mudança na vida dela, se ela assim quiser, se ela assim ver com bons olhos, né? Deus vai trabalhando, vai fazendo a obra que só Ele pode fazer, não nós, né?